O Pedro está saindo do Flamengo? Olha, o Pedro pode deixar o Flamengo se ele quiser, segundo a lei, e a gente vai ver o porquê hoje, tu deve estar se perguntando. Eu vou comentar contigo a respeito disso. Além disso, chegou uma proposta da Arábia Saudita para o Pedro e a diretoria já tomou uma posição. Tu vai saber a posição que a diretoria tomou a respeito disso. E além disso, o Pedro também poderia aí muitas possibilidades do Pedro, né, para ir para outras equipes e também poderia sair para quem sabe o Wendel do Zenit vir, né, ou ir para o Flamengo. Mas eu vou te perguntar a seguinte pergunta. Já vou fazer a seguinte pergunta no início do vídeo. O Pedro deve sair ou deve continuar no Flamengo? Comenta agora, deixa aí nos comentários agora. O Pedro deve ficar ou deve sair? Enfim, e o Flamengo deveria vender o jogador? Como é que é? Ou se não, não é o Pedro que deve sair, é a comissão técnica do Sampaoli, é o próprio Sampaoli, depois desse episódio vexatório que passou aí no Flamengo. Além disso, a gente vai comentar também sobre o Lucas Moura voltando para o futebol do Brasil. Teria espaço no teu time, Lucas Moura? Enfim, deixa aí nos comentários, eu quero saber. Mas caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui comigo. Deixa o seu like e inscreva-se, porque eu acredito que você não é inscrito e pra mim faz toda a diferença, beleza? Rapidinho, te inscreve aí. A primeira coisa que eu queria comentar contigo é que o Pedro faltou no treino de ontem e não deu justificativa alguma. E muitas pessoas ficaram se perguntando assim, mas como é que é? Ele tá brigado agora com a equipe, não deu justificativa, ele só foi treinar porque ele não quer. Inclusive, alguns jogadores ficaram até chateados com isso, né? Mas teve uma explicação horas depois, né? E a explicação é que o Pedro relatou dores no rosto e não se sentiu confortável em realizar a atividade. Depois daquela pancada que o jogador levou, né? Eu acho que essa explicação é a que melhor cabe aí. Mas, mesmo assim, alguns jogadores do Flamengo se sentiram incomodados. Dá uma olhada na outra notícia que saiu. Jogadores do Flamengo deram apoio irrestrito a Pedro, mas não concordaram com a ausência do atacante no treino de hoje. Além disso, alguns atletas se incomodaram com o lado, abre aspas, fominha, fecha aspas, que o jogador apresentou no jogo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. E aí essa notícia, né, é do O Globo, tá bom? Do Cauê Mota, ali, então, do GE, no caso, né? Então aí, alguns jogadores já não gostando da atitude do Pedro, né? Deram apoio irrestrito aí, quanto àquele episódio de que o Pedro sofreu lamentavelmente, mas não concordam com ele faltar os treinos, né? A gente tem que lembrar da algumas declarações, né, antigas de que não tinha nenhum atrito nos bastidores, não tinha nenhum atrito ali no vestiário do Flamengo, mas agora o que a gente vê é uma situação que realmente há atritos. E isso, infelizmente, pode prejudicar a equipe. Lembrando que o Flamengo ainda vai enfrentar pelo jogo de volta o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Isso pode afetar de alguma forma? Deixa aí nos comentários, eu quero saber se isso pode afetar o Flamengo. Além disso, ainda falando de Pedro, muitas pessoas pensaram, o Pedro pode estar de saída do Flamengo. É verdade. Há 3 possibilidades de saída do Pedro. A primeira que eu quero comentar contigo é a respeito de uma proposta do futebol saudita que chegou para o jogador. Sério, chegou uma proposta do futebol saudita? Chegou e eu vou ali apresentar para ti agora. A diretoria do Flamengo, inclusive, já tomou uma atitude. Abre aspas. Flamengo recusou a proposta do Al Hilal por Pedro, pois os valores eram vantajosos para o atacante, mas ridículos para o clube. O valor da oferta para o rubro-negro era de 3 milhões de euros, ou seja, 15 milhões e 600. É um valor muito alto, um valor muito baixo. Na tua opinião, a diretoria deveria vender o Pedro por esse valor aí, 15 milhões e alguns quebrados, enfim, de reais aí, deveria vender? Deixa aí nos comentários. Eu acho que é um valor baixo ali para o Pedro, né, o jogador, e o que ele representa para o Flamengo, acho que não perderia aí por esse valor, tá? Mas tem outra possibilidade. O Pedro pode sair do Flamengo segundo a lei. Como assim segundo a lei? Abre aspas. Empresários de Pedro terão reunião com o Flamengo e saída não está descartada após a permanência de Sampaoli. O atacante se vê vítima de uma certa perseguição e não enxerga o mesmo critério no tratamento dado a ele e Gabigol, seu principal concorrente. Então, com a permanência do Sampaoli, da comissão técnica de Sampaoli, o Pedro pode estar de saída. Mas quem deveria ficar de fato no Flamengo, o Pedro ou o Sampaoli? Tá? Lembrando que o Sampaoli lançou uma nota ali muito estranha, né? Muito estranha, passando um certo pano ali pro preparador físico, enfim. Mas alguns podem se perguntar, mas o Pedro pode sair assim, rescindir com o Flamengo, sem do nada, assim, de repente, depois desse episódio, pode rescindir com o Flamengo, enfim, o Flamengo não ter nada o que fazer a respeito disso? Bom, segundo a lei, há um entendimento sim de que o empregado ali poderia sair da empresa, né, enfim, da instituição, nesse caso, aí, enfim, por conta de uma agressão. Então, dá uma olhada aqui, abre aspas.
O artigo 483, a linha F da CLT, prevê como causa da rescisão por culpa do empregador a prática de agressão, salvo em caso de legítima defesa pelo empregador ou seus prepostos. No caso aqui, tratando de um membro da comissão técnica do clube, ele é um preposto, ele é um representante do clube, para fins da CLT. Então essa agressão física pode ser considerada como causa justa para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo por culpa do empregador. Em tese, é possível que o atleta seja indenizado por danos materiais ou morais causado pelo preposto que o agrediu fisicamente. Então, em caso de danos materiais ou morais, o atleta pode pedir uma indenização na justiça, afirma, enfim, o advogado trabalhista Aloísio Costa Júnior. E é nesse momento que o torcedor do Flamengo se sente preocupado, né? Que as coisas podem aí ir de maneira pior do que já estão sendo conduzidas, tá? Mas a terceira hipótese aí de saída do Pedro é para a chegada do Wendel, né, que joga no Zenit. Abre aspas. Zenit pediu Pedro ou Vitor Hugo para liberar o Wendel ao Flamengo. Clube carioca recusou. Fla subiu a proposta para quase 17 milhões de euros, 87 milhões de reais, mas vê russos irredutíveis com a pedida de 18 milhões de euros, 93 milhões de reais, por 90% dos jogadores. E além disso, o Napoli, o time ali da Itália, que foi recentemente campeão da Série A, entrou na briga também pelo jogador. O mais vantajoso aqui, depois dessas notícias que saíram, seria o Pedro ir para o Zenit e o Wendel chegar ao Flamengo. Mas tu acha que a diretoria deveria fazer esse movimento? Das três opções, qual seria melhor para a diretoria do Flamengo e para o próprio Flamengo? Deixa aí nos comentários. E por último, e não menos importante, o Lucas Moura pode estar voltando aqui para o futebol nacional. O jogador que estava no Tottenham, não ali, enfim, estendeu, né, seu vínculo com o Tottenham, está livre no mercado, pode estar chegando no São Paulo até fim do ano. São Paulo que já contratou James Rodrigues, né, e agora pode ter o Lucas Moura também, um jogador ali que ficou notável, né, naquela semifinal contra o Ajax na Champions League, né? Mas cairia bem na equipe do Flamengo ou não? Seria só mais um aí que não iria, enfim, colaborar com nada. Deixa aí nos comentários. Lembrando, já comprou o Pato, né? Já contratou o Pato, o time do Dorival, já contratou o James Rodrigues, agora mais uma peça também notável aí no futebol nacional, ou que em algum momento foi notável no futebol internacional, perdão, o Lucas Moura. Cairia bem? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Te vejo no próximo vídeo, deixa o teu like. Tchau, tchau.